A paz do Senhor a todos os nossos irmãos aí da cidade de Luanda. Estamos nesse momento trazendo a vocês a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa continuar abençoando esse congresso da Bíblia. Eu estou aqui na cidade de Laguna e estarei transmitindo a segunda parte da mensagem que tem como base o texto, segundo Epístola de Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Queremos também expressar gratidão ao pastor Jorge Batista, nosso amigo, fazendo referência a ele, faço referência a todo o corpo de obreiro, a toda a igreja Adonai, que Deus possa vos abençoar. Louvo a Deus por esse momento tão especial, tão maravilhoso, que Ele nos concedeu em participar juntamente com os irmãos. Eu quero ler o verso 14 de 2 Timóteo 3, onde é a base para a nossa mensagem, e assim sendo, continuar dentro do propósito do tema, aonde nós podemos dizer que o tema é Tu, porém, e o subtema é porque Deus nos colocou a pregar na contramão da contrafeição. Então diz assim o verso 14 de 2 Timóteo 3, que quer dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pai eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, diante da Tua presença estamos e queremos compartilhar a Tua palavra com os Teus servos e que Tu possa abençoá-los de maneira especial. Dá-nos a Tua graça, a Tua unção, a inspiração e tudo aquilo que Tu queira falar, Senhor, que possamos ser canal em Tuas mãos. Abençoa de maneira especial, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e ouvintes, eu quero, nesta feita, dar sequência à proposta do tema desse congresso da Bíblia e expressar que Paulo, ele estando em cadeia e escrevendo a Timóteo, ele vem trazer a recomendação para que Timóteo pudesse permanecer firme, que Timóteo pudesse trazer e expressar, né, aquilo que já tem dentro de si, que já habita em si. Como diz ali no primeiro capítulo e no verso 5, quando ele diz: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo, ele traz a recomendação a Timóteo para permanecer naquilo que ele aprendeu. Isso vai demonstrar a nós, nos dias atuais, que somos frutos e somos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As dificuldades, as agruras e lutas sempre surgirão. Todos nós que desejamos ou decidimos a fazer a vontade de Deus, a anunciar o Evangelho do Senhor, nós então teremos lutas e perseguições. Paulo fala que ele sofreu perseguições, ele sofreu aflições, mas essas que ele sofreu, essas aflições, essas angústias, perseguições, ele deixa bem claro que tudo isso ele sofreu, mas o Senhor de todas livrou ele. Então,
Paulo se coloca como sendo a referência. Paulo se propõe a mostrar a Timóteo que Timóteo tem um dom, e ele diz: desperta o dom que há em ti, Timóteo. Não se abata, não desanime, não pense contrário. Deus tem te chamado, Deus tem te dado um dom, a palavra já habita em você. Então Timóteo se propõe a fazer a obra do Senhor. Nós então podemos compreender que todos quanto quiserem fazer a obra do Senhor, lutas, perseguições, adversidades, aflições vão surgir na caminhada. E o próprio Senhor Jesus nos falou quando lá em Mateus, no capítulo 5, verso 10, que ele expõe uma passagem mostrando que essa situação é possível de acontecer. E aí ele diz que bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Se o próprio Senhor Jesus nas bem-aventuranças expõe que todo aquele que sofre aflição, injustiça, perseguições, que podem sofrer injúria, eles são bem-aventurados porque estão debaixo de uma promessa, de uma bênção de Deus. E aí nós também entendemos que dentro do Evangelho, com o propósito de pregar o Evangelho verdadeiro, a palavra que salva, a palavra que livra, a palavra que liberta, então não seremos isentados de sofrer as perseguições. Não seremos isentados de ter agruras, de ter crises, de ter problema, mas o Senhor, Ele nos dará força. E quando nós olhamos para o capítulo 3, nos primeiros versos, Paulo ele fala: os últimos dias que sobrevirão serão dias difíceis, dias de angústias, dias de aflição, tempos trabalhosos. Hoje não é diferente quando nós olhamos no limiar dos dias que vivemos, a situação que a igreja do Senhor está atravessando. É os dias da apostasia. Tudo está nos mostrando que nos momentos e os tempos difíceis que estamos vivendo, e essa pandemia ela vem trazer o reflexo de tudo aquilo que a gente observa que a nova ordem mundial tem como proposta de implantar nesse mundo. Então, nós podemos observar que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela já nos anunciava que esse dia chegaria. E olha, meus irmãos obreiros, quanta dificuldade nós estamos passando. Quem imaginaria que a igreja do Senhor estaria fechada? Quem imaginaria que nós teríamos que usar máscaras, que nós teríamos que ser privados de estar na casa de Deus, a casa da adoração, a casa de louvar o nome do Senhor, de render graças a Ele? Ninguém talvez imaginou que uma pandemia pudesse desenvolver tudo isso. Mas Paulo estava preconizando e avisando a Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias você vai observar, vai ser dias trabalhosos. Paulo já está dizendo: eu estou preso, em pouco tempo vão ceifar a minha vida, mas você é jovem, você é novo, você tem a chama ardendo no teu coração, você tem um propósito de Deus, você tem um dom especial para ministrar a palavra. Então, você poderá contemplar aquilo que eu ainda não vejo, mas eu sinto e vejo pela palavra de Deus a revelação das promessas que poderão surgir no futuro. Hoje, nós podemos assim dizer: Timóteo talvez não contemplou tudo isso, mas hoje nós, obreiros, contemplamos como está o desenrolar dos últimos tempos.
anunciando que Jesus em breve voltará. E os dias serão difíceis. Os homens maus, Paulo fala no verso 13, os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Isso tudo vai acontecer. São perseguições e adversidades. Todo aquele que se propõe a anunciar o evangelho da salvação vai gerar uma oposição. Por quê? Porque há pessoas que não têm interesse de ouvir a verdade. Não querem que a verdade produza no coração do outrem a mudança e a transformação. O inimigo das nossas almas tem cegado este mundo e uma sociedade sem Deus, a ponto de eles terem olhos, mas não enxergam, e têm ouvidos e não ouvem. Assim como Deus falava a Ezequiel e diz, olha, esse povo que tem ouvidos, mas não escuta, e tem olhos e também não enxergam, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo difícil, e hoje nós estamos encontrando ao redor do mundo uma sociedade que colocou em seu coração muitas ideologias, muitas conversas e muitas possibilidades que diferencia-se do evangelho transformador, e eles não querem estar comprometidos com a palavra, não querem estar comprometidos com Deus. E aí, sendo assim, quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo é anunciado e mostra a redenção para o homem, este homem não tem prazer, este homem não deseja, porque está cegado, está bloqueado, e aí acaba o inimigo das nossas almas produzindo em seus corações o desejo de ser oposição, de se levantar, de querer barrar e impedir a proposta redentora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. Meu amado irmão, quando olhamos esse texto, precisamos fazer assim uma volta a entendimento da doutrina que Paulo fala no verso 10, quando ele diz que tu tens seguido a minha doutrina. Qual era a doutrina do apóstolo Paulo? A doutrina de Paulo, ela era evidenciada no processo cristocêntrico. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o centro e o propósito do cristianismo. Não tem como nós anunciar a palavra de libertação, o evangelho da redenção, sem fazer menção ao próprio Cristo. Cristo, ele é o primogênito, Cristo é o unigênito, Cristo é o garantidor da promessa. Então, quando Paulo ele estabelece para Timóteo a doutrina que ele aprendeu, os ensinamentos, e a sua fé está fundamentada, ele está dizendo, eu recorro a Cristo, porque foi lá naquele caminho de Damasco, Timóteo, lá quando eu tive encontro com ele, quando eu era perseguidor do evangelho, achava por ser zeloso, religioso, estar cumprindo o desejo de Deus da religião, de fazer com que os que estavam nessa nova seita, nessa nova proposta, né, que estava sendo abrangida em todo o mundo da época, eu achando que perseguindo eu estaria bem, eu estaria fazendo certo, estaria zelando pelo cuidado da nossa crença e da nossa religião. Mas quando de repente eu tive um encontro real, verdadeiro com Jesus, Jesus me barrou, me derrubou da montaria e depois questionou-me.
E aí eu pude entender que verdadeiramente eu estava na contramão de Deus. Jesus queria trazer a paz, Jesus queria trazer a esperança, Jesus queria implantar o seu reino, a sua missão diferenciada daquilo que estávamos vivendo. E eu não entendi, mas quando Ele se revelou a mim, então a sua palavra penetrou no meu coração. E aí, quando nós olhamos a doutrina de Paulo, nós vamos observar que Paulo, ele tinha Jesus como centro de toda a sua experiência, da sua vivência, do seu ser. Ele estava em Cristo e Cristo estava nele. E agora, por ele estar em Cristo e Cristo entranhado em Paulo como uma única coisa só, uma única unidade em harmonia, então nós podemos ver quando ele escreve a 2 Coríntios 5,17 que quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se tornou. Então veja que o evangelho do apóstolo Paulo, a doutrina que ele cria e ele pregava, ela é centrada na pessoa de Jesus. Outro aspecto muito importante e que desmontava toda uma heresia que era anunciada naqueles tempos. A igreja sofria, a igreja passava por revés difíceis, porque existia ensinadores, mestres falsos. Existiam os judaizantes, existia também aqueles que traziam uma compreensão helenista e também aqueles que produziam uma ideologia filosófica, e dentro desse aspecto introduzia coisas que questionavam a verdadeira identidade do Senhor Jesus, no aspecto de estar expondo Jesus como aquele que não era o Filho de Deus, não era o Salvador, mas sim era uma criatura também feita pelas mãos de Deus. E aí Paulo, identificando esse tipo de heresia, ele diz: não, Jesus é o único mediador. Todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Aí ele vai trazer todo um contexto de João, capítulo 1. Ele vai trazer também toda uma fundamentação quando escreve as cartas aos Colossenses, e dentro desse aspecto nós vamos vendo a ênfase que Paulo dá da sua doutrina, da sua fé, da sua crença, e que ele quer passar isso para Timóteo. Ele diz: Jesus, ele é o único. Jesus é o mediador, Jesus é o Salvador. Não há outro Deus, não há um outro Senhor além de Jesus. Jesus é o superior, nele está todo o poder, nele está toda a glória, nele está toda a majestade, nele está toda a autoridade. Ele domina por todos os seres visíveis e invisíveis. Então, Timóteo, entenda que é necessário você estar firmado na palavra, envolvido na palavra, amando a palavra. Por quê? Porque assim você fazendo, você vai no evangelho da contrafeição, ou seja, aquilo que é dissimulado, aquilo que é fingido, aquilo que não é verdadeiro. Homens que não têm propósito com Deus, homens que não têm propósito no evangelho, de ser fiel, de ter com Cristo compromisso, eles pregam o evangelho de conveniência. Nos dias de hoje, nós observamos quantas mensagens triunfalistas, quantas mensagens de consolo, igrejas se enchendo em volta ao mundo, mas os líderes comprometidos e simplesmente pregando uma mensagem segundo a conveniência da sociedade, enquanto Cristo veio para contrariar toda essa situação. Já existia um caos na face da terra e Jesus veio para trazer a ordem, para trazer a paz, para trazer o amor. E sendo desta feita, Jesus se revela o Filho de Deus,
O que João 13,16 afirma, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nesse propósito, para anunciar o reino de Deus, o reino de salvação, o reino de esperança, o reino de possibilidades. E hoje nós podemos observar que este evangelho libertador, essa palavra da verdade, ela nos transformou, ela nos alcançou e nos deu possibilidade de sermos salvos em Jesus Cristo. Quando nós, então, entendemos que precisamos manter-se dentro de um propósito, de estarmos firmados em Cristo e estarmos com convicção, assim como Paulo, então precisamos mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus, e não só Filho de Deus, ele é o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos diz a respeito que Jesus, ele foi o único e antes dele não houve quem pudesse, pelo poder de Deus, ressuscitar a ponto de trazer a garantia e a certeza do sacrifício da cruz. Ele, sendo primogênito, ele foi o primeiro, ele foi o único, e a ressurreição é a diferenciação que passa a ser imprimida no tempo e na história, mostrando que este Jesus, Filho de Deus, que se fez encarnar para estar conosco, para revelar o amor de Deus, para revelar o propósito da cruz e também estabelecer a promessa de vida eterna, a promessa de garantia que o homem pode ter em Jesus. Se não houvesse a ressurreição, estaríamos perdidos. Grandes líderes em volta ao mundo e no período de sua existência produziram muitos feitos, deixaram nos anais da história muita coisa escrita, mas uma coisa é certa, esses líderes, se você for buscar lá no túmulo onde eles estão residindo, ali estará o nome deles, aqui jaz fulano de tal. Por quê? Porque ele não conseguiu ressuscitar. Mas quando você vai lá no túmulo de Jesus, lá tem uma placa e diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus e Paulo agora prega no Evangelho de Jesus a palavra e a doutrina a qual ele divulga e fez propósito de divulgar, está fundamentada que a ressurreição era real, era verdadeira. Isso contrariava o princípio doutrinário dos saduceus, que não criam na ressurreição, mas Jesus veio e ressuscitou, está à destra de Deus Pai, ele está lá nos céus esperando o momento adequado para voltar e buscar o seu povo, a sua igreja, todo aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então, este evangelho de transformação, esta doutrina que ele fala: olha, Timóteo, lembra daquilo que você aprendeu, daquilo que você está inteirado, sabendo que isso é fundamental para você anunciar, porque este evangelho é verdadeiro, este evangelho, ele tem poder. E sendo assim, meu amado ouvinte, meu amado irmão obreiro dessa escola bíblica, entenda que se você escolher a ser um arauto do reino do Senhor, se você escolheu e almejou e deseja desenvolver o ministério da palavra, vocês têm que estar comprometido com o Senhor, têm que estar comprometido com o seu evangelho. Não deixe que conversas paralelas ou ideologias mais variadas venham tomar conta do seu coração, ou você venha a temer o homem ou uma autoridade quando diz que você não pode pregar. Pregue em tempo e fora de tempo. Paulo orienta isso. Pregar em tempo e fora de tempo. Pregar mais a verdade, a palavra. Falsos ensinadores vão surgir.
Não vai ser um e não vai ser dois, mas N situações você vai encontrar falsos ministrando a palavra, ensinando, homens corruptos, homens devassos, homens sem propósito, homens maus que enganam e são enganados, mas Deus tem os seus fiéis. Deus levanta na terra e enquanto houver a oportunidade da graça, da porta aberta para a salvação, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar homens, mulheres, cheios do poder de Deus, cheios da graça do Senhor, para poder anunciar a todo mundo e a todos quantos possam chegar à palavra que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a vida e ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele, porque Jesus é o Senhor. E dentro desse aspecto, então, Paulo diz: Timóteo, perseguição vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela vai incomodar muitos, ela vai revelar as misérias, as situações difíceis que o homem atravessa, que o homem vive, mas a palavra de Deus, ela tem poder para perdoar, ela tem poder para exortar, ela tem poder para transformar. Hoje nós podemos proclamar Jesus que salva, que cura, que liberta, Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, meu amado ouvinte, meu amado irmão, não desanime desse projeto, não desanime desta proposta de anunciar a palavra de Deus, de pregar o evangelho verdadeiro. Este evangelho tem poder, este evangelho, ele traz ao homem esperança, ele traz ao homem possibilidade de estar vivendo com a promessa da vida eterna. Sabe por que isso? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Paulo tinha muito claro isso. E quantas das vezes ele foi perseguido? Quando ele estava em Antioquia da Psídia, lá surgiu, no primeiro momento, homens que se alegraram com o discurso de Paulo, trazendo uma nova oportunidade, um novo evangelho, uma nova palavra. Isso encheu o coração daqueles homens. Mas sendo assim, ao passar dos dias, homens invejosos, homens somente tidos como religiosos, não tendo o conhecimento, não deixando Cristo penetrar em suas vidas, se levantaram, se oporam e criaram um processo de perseguição a Paulo. Paulo tem que sair daquela região, ele vai para Icônio, lá descobre também homens que são fermentadores de multidão para criar oposição, e aí ele vai embora e vai para Listra, naquela região, e de repente nós podemos ver, ali também acontecia perseguições, tudo porque Paulo amava falar do amor de Deus, porque Paulo conheceu a Jesus. Hoje não é diferente, quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você de repente está na sociedade ou tem um espaço para falar do amor de Deus, você começa a falar aparentemente no início, parece tudo maravilhoso, mas daqui a pouco algumas pessoas se levantam e começam a te perseguir, querem te prejudicar, querem impedir a tua vontade de falar do amor de Deus, porque você fala com alegria, porque experimentou a alegria do Espírito. Então tudo isso já era olhado por Paulo, anunciado nas suas cartas, e dizia: Timóteo, não olhe para as dificuldades, não olhe para esses problemas que surgirão, mas confia no dom que há em ti. Eu acredito que em ti habita a palavra de Deus, o poder de Deus. Então, Timóteo, usa dessas ferramentas para anunciar a doutrina a qual você conhece, a qual faz parte da sua vida, e proclama o reino e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós termos claro que o evangelho e o cristianismo, ele veio para mudar a nossa história.
Éramos ovelhas desgarradas. Eram homens, mulheres sem propósito, sem esperança. Mas quando o Evangelho veio e se revelou a nós e nos mostrou as nossas misérias, nós que éramos homens caídos, nós que não tínhamos esperança e propósito, começamos a ter uma possibilidade de mudança. E o nosso coração foi impactado pelo Evangelho e a palavra de Deus. E ela entrou nos trazendo a paz conquistada lá na cruz. Quando Jesus ele entrega ao Pai a sua alma, o seu espírito, e ele diz, tudo está consumado. Ele quer dizer, toda a dominação de Satanás é quebrada agora, porque eu, o Senhor Jesus, estou me entregando ao Pai. E dentro desse princípio, Jesus concretiza o projeto da salvação, e no terceiro dia, ele vem e retoma a vida, ressurgindo, e hoje nós podemos dizer que o Deus a qual nós servimos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele faz a diferença, porque um dia Jesus ousou morrer na cruz do Calvário por nós. Esse é o real e verdadeiro Evangelho. Esse é o real e verdadeiro propósito de Cristo na nossa vida. Revelar que há oportunidade, que há possibilidade de mudança, que há sim condições de o homem caído ser levantado, escrever uma nova história e proclamar que Jesus reina, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e Deus tem promessa para uma eternidade com Ele. Meu amado irmão, se você está entendendo o que Deus está falando através da palavra dele, assim como Paulo estava falando e recomendando a Timóteo, Deus está recomendando e está requisitando você, que o seu coração arde quando anuncia a palavra de Deus, quando você proclama que Jesus salva, que Jesus transformou a tua vida, o teu coração ele palpita de alegria e expressa que verdadeiramente há mudança no poder da palavra em Cristo Jesus. Então não se intimide, não se aquenhe em proclamar em tempo e fora de tempo que Jesus está voltando. Os tempos difíceis estão aí, mas com Jesus na nossa vida seremos mais que vencedores e alcançaremos com propósito a carreira, assim como Paulo alcançou. Quando chega no final da sua jornada, ele diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas uma coisa que eu não perdi foi a fé. Eu guardei a fé, porque a fé é a motivação do Evangelho que está imperando, reinando na minha vida, e por amor a Cristo eu vou morrer. Você está disposto a padecer, a ser perseguido, a ser caluniado, injuriado, difamado por amor ao Evangelho de Cristo? Será que o Evangelho do Senhor, ele tem função na tua vida, e você seria alguém que abriria o peito e bateria e dizer, eu não nego ao meu Senhor, porque ele mudou a minha vida? É isso que Paulo referenda a Timóteo, não temas, desperta o dom que há em ti, anuncie a palavra. Você ouvinte, você obreiro, deve tomar coragem e ser audacioso em proclamar o reino de Deus, anunciar a vinda do Senhor. Os dias maus chegarão, os homens maus estão ao redor da terra, mas Deus te dará graça, Deus te livrará, Deus fortalecerá o teu coração. Mas se preciso for pagar um preço por amor à obra do Senhor, padecer por Ele, você será mais que vencedor, porque assim você está deixando Cristo aparecer na sua vida. Jesus padeceu por você, e você padeceria por Jesus? É essa reflexão que você precisa analisar. O quanto
pode você abrir mão, renunciar por amor a Cristo? Se o evangelho real, verdadeiro, está reinando no teu coração, eu creio que você diria, assim como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías passou por um processo de regeneração, quando viu a glória de Deus, quando ele sentiu as suas misérias, quando a glória do Senhor invadiu ali o templo, e ele começou a experimentar que ele era um homem falho, cheio de fraqueza, cheio de problema, miserável. E ele falou: Senhor, eu não vou aguentar, a minha carne está se soltando, eu estou tremendo, eu estou em momentos de aflições, Senhor, eu não aguento. Naquele momento ele confessa a sua real e verdadeiras misérias, e o poder da misericórdia, do amor de Deus, ele toma conta naquele momento, e ele vai em direção a Isaías, e ali o anjo pega uma brasa com a tenaz, toca nos lábios, e agora Isaías é purificado. E quando surge o questionamento: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías prontamente diz: eu estou pronto, eu vou. E você que está ouvindo esta palavra, você estaria disposto a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que vai na contramão da contrafeição, de tudo que é anunciado por aí, mas não anuncia a verdade? Você está disposto a padecer por amor a Ele? Você está disposto a dar, se possível, a sua vida por Cristo? Se você assim pensa, que está pronto e pode e almeja falar da palavra de Deus, eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E por certo você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser tomado pelo poder de Deus a partir desse momento, e a chama do teu coração vai arder a ponto que você vai falar: pastor, líder, eu preciso falar do amor de Deus, porque a chama está queimando no meu coração, os últimos dias estão chegando, não me importa um futuro glorioso, mas importa eu padecer pela causa do Mestre, importa eu anunciar o reino do Senhor, porque o seu reino está perto e Ele está voltando para buscar. Quando você assim se prontificar, Deus vai fazer proezas através da tua vida, porque Deus quer verdadeiro homens, mulheres dispostos a se colocar nas brechas, para que possam anunciar que Ele é o Senhor, Ele é o único verdadeiro Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, neste momento, meu amado irmão, eu quero estar encerrando esta palavra para o seu coração e crendo no poder de Deus, que Deus está aí juntinho de você, pronto para te abençoar, pronto para te levantar, pronto para te reerguer das dificuldades que você está atravessando e fazer de você um grande profeta de Deus nos últimos tempos. Então vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, diante da tua presença estamos, Senhor, e podemos compartilhar esta palavra tão importante. Assim como Paulo foi um grande, Senhor, profeta, anunciando aos gentios a tua palavra, plantou muitas igrejas na região da Ásia, e pôde, Senhor, ver os frutos que essas igrejas produziram. Assim também eu quero neste momento pedir em prol, sim, Pai, desta escola bíblica, o congresso da Bíblia, que está sendo realizado agora, sim, nesta comunidade, onde teu servo que está liderando, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, vidas que possam neste momento estar também, Senhor,
pedindo por misericórdia, pedindo, Senhor, a confirmação. Eu quero sim, ó Deus, proclamar a bênção, a vitória, e que eles venham, Senhor, ter seus corações aquecidos e a chama não venha apagar, mas que o teu evangelho possa impulsioná-los, Senhor, a serem corajosos, audazes para falar do teu amor, mesmo que enfrente lutas, dificuldade. Tu és o Senhor para guardar e livrar. Abençoa de maneira especial e levanta muitos, Senhor, muitos valentes, muitos guerreiros para o teu exército nesta cidade, cheio da unção, da autoridade e do poder para vencer e proclamar que tu és Senhor, que tu voltarás e tu reina para todo sempre. Pai, no nome de Jesus, nós, Senhor, te pedimos e rendemos graça para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.